Aqui o presidente da Câmara de Vereadores de Bagé, vereador Divaldo Lara, né? Gentilmente conversa conosco e quem quiser pode encaminhar as mensagens por WhatsApp, né? Com Beto certeza, você pode participar também através do 9901-8258, você pode mandar a sua pergunta, mensagem para o nosso WhatsApp, 9950. Vladimir Arguzzi, né, seu acompanhando o vereador Divaldo Lara. Vereador, acho que podemos começar com o seu Manuel. Esteve aqui agora, ele é líder comunitário lá da região da Zona Leste, lá do Morgado Rosa, né? A dona Ângela, veio acompanhá-lo aqui. E eles vieram fazer uma defesa com relação àquele condicionamento que o Executivo Municipal fez de venda de alguns prédios, terrenos, enfim, o senhor sabe melhor que qualquer outra pessoa, condicionada a melhorias no bairro, especialmente o asfalto. E no entendimento dele, da dona Ângela e alguns demais moradores de lá, de que a Câmara deveria olhar isso com mais carinho, que viria ao encontro do interesse da comunidade. Bom dia, vereador, tudo bem? Bom dia, Lara Denise, bom dia, Beto Cogói, a todos que nos acompanham nesse momento aqui pela grande audiência da Rádio Difusora. Quero mandar um abraço muito especial a todo o homem e a mulher do campo, pessoas do interior do nosso município que estão sempre sintonizadas aqui na Rádio Difusora, acompanhando as principais notícias e também os principais debates. Eu estava acompanhando o final da fala do seu Manuel, porque estava chegando aqui nos estúdios, e são pessoas que lutam bastante pela comunidade há muito tempo, são pessoas que fazem um trabalho comunitário, né? Não há uma outra intenção por parte deles que não seja ajudar a comunidade a melhorar a qualidade de vida daquela comunidade lá do bairro Morgado Rosa, Habitar Brasil, Prado Velho, pessoas que vivem com a dificuldade do dia a dia de quem mora, né, na região periférica do município e sabe dos principais problemas. Então, eu entendo a preocupação do seu Manuel e entendo as angústias dele, porque quem mora nos bairros de Bagé, Beto, tu é um morador de bairro, sabe a situação que está o município, né? O município realmente está atirado, mal cuidado, o município está sem trato, sem atenção, sem infraestrutura, e isso generalizou, no bairro, no centro. O pessoal da Zona Rural tem mandado muitas fotos aqui. Impressionante, eu tenho ido na Zona Rural, Lara, e a situação assim já não é nem a situação, não é nem o escoamento de produção, que é tão importante, é a forma de sustento e de manter as famílias, mas virou uma questão de saúde pública, porque tem pessoas que não conseguem sair da sua casa, da área rural, para fazer tratamento de saúde na cidade, porque não tem estrada para se locomover. Então, realmente, assim, preocupa a situação do município, que nunca, na minha ótica, nunca vi Bagé chegar no estado de má conservação, de má gestão, como chegou nesses últimos anos. Realmente chegou ao seu limite e está aí, né, a situação da cidade, que por si só fala disso. Vereador, então, a princípio, natural... o prefeito encontrou a solução agora, leiloando lá a cidade de Santa Fé, pode arrecadar dinheiro para asfaltar, pelo menos foi o que o seu Manuel estava explicando aqui. O senhor é a favor, é contra isso? Tem outro meio de fazer isso? Então, Beto, quando se leva para a população que pode-se ter uma solução, e essa solução é vendendo imóvel, e a população vive com pó, com esgoto, com barro, com buraco, no seu dia a dia, a população diz, bom, então que venda os imóveis e que faça o asfalto. Porque isso, na ação imediata da pessoa, na vontade imediata da pessoa, parece que é a solução, mas não é a solução. Não é a solução, porque nós estamos num fim de governo. Nós estamos ao término, ao apagar das luzes de um governo que teve 16 anos para fazer asfalto na cidade, que tem na sua conta 34 milhões para fazer o asfalto da Zona Leste e não fez. Sabe desde quando esse dinheiro está na conta, Lara Denise, da Prefeitura? Não. Desde 2011. Está na conta. Na conta, nós aprovamos o financiamento em 2011.
34 milhões a Câmara aprovou, deu a autorização. Se esse dinheiro está na conta, presidente, o que a Câmara de Vereadores fez que tem que fiscalizar no caso? E faz, que é cobrar, que é fiscalizar, faz isso sim. Nós somos lá na Ipiranga, nós somos na Pedra Branca, nós denunciamos a situação do início daquelas obras, da situação precária que estava depois do abandono por parte da empreiteira do canteiro de obras, por erro no projeto técnico enviado para o banco. Enfim, é uma série de equívocos de má gestão na execução das obras públicas do município. Agora, tu imagina, tem dinheiro em conta e não conseguiu fazer. Tem dinheiro, por exemplo, em conta, que é o dinheiro do IPVA dos bagenses. 14 milhões só esse ano, Lara Denise. Vai ser arrecadado com as placas de carros dos bagenses. A prefeitura vai botar nos seus cofres uma estimativa de 14 milhões. Por que não faz asfalto com isso? Então o que está Por que tem que pensar em vender os imóveis da prefeitura com a promessa que vai se fazer asfalto? Não dá tempo. É necessário, sim, fazer uma avaliação no patrimônio imobiliário da prefeitura, mas não no final de governo. Então, que seja no início. Que seja de forma transparente, que seja de forma planejada, no início, não no fim. Eu falava que, antes da abertura dos microfones, eu dizia que a prefeitura fechou o orçamento do ano passado com déficit de quase 10 milhões. O que significa isso, Divaldo? Significa que gastou mais do que arrecadou. É conta, é dívida? É dívida. Arrecadou mais... gastou mais do que arrecadou. Não pagou fornecedores em Bagé. Não pagou a previdência dos funcionários públicos da própria prefeitura. Enfim, então dizer que vai se vender os prédios para pagar asfalto, olha, me desculpa, gostaria que fosse... Gostaria muito que realmente fosse realidade. Aprovei um financiamento em 2011, mas não posso concordar que a solução, faltando pouco mais de 7 meses para terminar um governo, a solução seja vender o patrimônio dos bagenses. É uma esperança falsa para os moradores, como no caso dos que vieram aqui falar, com a esperança de ter uma solução para... Olha, é vender uma solução... que o governo não pode cumprir. É vender uma esperança que o governo não pode cumprir. Como não a discussão reside na própria questão da Santa Fé, por ser um prédio que tenha um significado cultural, ou é numa questão de gestão? Porque lá é um prédio que ele é um ambiente que ficou para a nossa história, para o convívio turístico, enfim, mas nós temos aí uma série de outros prédios históricos que precisam... Isso que não é novidade, de pintura, de melhorias, né? Tem uma série de problemas e daqui a pouco a gente fica focando num prédio que foi construído para aquilo ali. O próprio centro administrativo do município é um exemplo disso. Nós estamos há 8 anos sem restauro nenhum no município. 8 anos. Tu entra no prédio da prefeitura, no centro administrativo, e tu vê o prédio que retrata o que está a cidade hoje. Retrata o que está a cidade hoje. A situação ela se divide, a venda desses imóveis em duas posições. A primeira posição, a questão da relevância desse imóvel, da importância desse imóvel. Por exemplo, a Casa do Produtor, na Santa Tecla. A Casa do Produtor ainda tem lá a sede da Baleite, tem lá... o próprio centro turístico ali, recepção, né? Exatamente. Então, não foi tratado com essas pessoas. Associação dos Apicultores. Não foi tratado, ninguém falou nada para eles. Que se vendeu o local onde eles hoje têm atividade. Então, a relevância do imóvel. Segundo, a Santa Fé. Existe uma lei estadual, uma lei que protege a cidade de Santa Fé, feita com a iniciativa do próprio prefeito. Às vezes eu não... Mas não é tombado, não pode vender aí? Declarado patrimônio cultural, histórico e cultural do estado do Rio Grande do Sul. Do estado, não é nem do município. Sim, lógico, é uma lei Foi estadual. Foi no ano de 2014. Uma lei estadual com relevância estadual.
O prefeito foi vereador, o prefeito sabe disso. Então o município perde o direito de gerenciar ali, num caso desse? Ele perde o direito de vender a área. Gerenciar no sentido Como é de que ele vai vender uma área que é protegida por lei estadual? Então, veja bem que são equívocos, são questões que, assim, que mostram uma total desorganização por parte da gestão do município, que não sabe como administrar. Bom, nunca soube como administrar. A situação que Bagé está é um grande exemplo disso. Não consegue administrar a cidade, não consegue administrar a própria prefeitura. Nós passamos hoje por severas dificuldades no município em virtude disso. Então, não tem como vender esses 2 imóveis sem observar a lei e sem observar que existe uma utilidade na casa do produtor. Precisa se conversar com as pessoas. Vai se vender, uma das ideias é se vender lá o mercado público. Não conversaram com as pessoas do mercado público. Não conversaram com quem está lá instalado. Mas isso é uma falta de respeito, de consideração com quem trabalha e produz por essa cidade. Tem um projeto melhor para lá, então apresenta o projeto melhor. Agora dizer que o que não fez em 15 anos de governo vai ser 15 anos e 4 meses de governo vai ser feito em 8, que é colocar asfalto na cidade? Não. Então desculpa, não é vender ou não vender, é como então, vai fazer isso? É as duas coisas. Primeiro, não há crédito para o governo, porque o crédito que o governo teve, o governo não executou. E segundo, há uma observância da relevância desses imóveis, que isso tem que ser discutido com amplitude, coisa que não foi. Coisa que eu não entendi bem, que não ficou bem claro, presidente. Se teve um déficit de 10 milhões de reais, o que me leva a crer que esse dinheiro que vai entrar não vai ser para saldar aquilo ali, para ficar tudo 0-0? Olha, Beto... Porque termina o governo, você tem que fechar as contas. Teoricamente está na lei de que vai ser utilizado especificamente, ou não? Isso depois cai no caixa único, né? Isso cai no caixa único. Então há uma movimentação de rubricas dentro do próprio orçamento. Não há o que garanta, né, que diga assim que o dinheiro que hoje está sendo usado, por exemplo, para compra de material, de matéria-prima para colocar asfalto, não vai ser o dinheiro que vai ser usado, por exemplo, com a venda dos imóveis, aplicado com a venda dos imóveis. Também talvez porque não entre imediatamente, cai num bolo orçamentário. Claro, cai num bolo orçamentário. Então, é muito complicado. Tu tenta, o governo tenta, mediante a lei, dizer o seguinte, não, mas é a despesa específica, ok, que é a despesa específica. Mas não há tempo para aplicar essa despesa. E segundo, não há tempo para cumprir, né, essa despesa especificada na lei. E segundo, além disso, já existe uma despesa fixa hoje. Não vai ser para cobrir essa despesa fixa hoje, que também está sendo usado, porque existe uma despesa fixa hoje, com matéria-prima, né, com pouco que se coloca, que se repara de infraestrutura e tal. Então, e também quem compra talvez não vá pagar imediatamente, vá, sei lá, parcelar em 2, 3 anos. Hoje o senhor acredita, depende da negociação também. O senhor acredita que tem tempo hábil hoje para ser aprovado, para fazer o leilão e começar a obra? Nesse período nós estamos no mês 4. Não tem, todos nós sabemos disso. A Prefeitura de Bagé não executa obra. É uma prefeitura que faz notícia. Sabe fazer notícia, mas não sabe fazer obra. É só andar pela cidade. Mas estão aí as obras do município. O maior exemplo disso, nós temos, Lara Denise, nós temos 49 obras mais a barragem paradas no município. 49 obras. Mais a barragem. Os canteiros da Osório aqui, está aqui o maior exemplo no centro da cidade, olha os canteiros da Osório, olha a revitalização das praças. Olha aqui os canteiros da... Quanto tempo tá para fazer os canteiros da Osório? Presidente, entrando um pouquinho no assunto da Câmara... E aos canteiros da Avenida Osório, nós estamos falando que é botar pedrinha nos canteiros da Avenida Osório, e não consegue, com 200 mil reais, não conseguiram fazer. Tá ali, começa, para, isso já vem, não é de um mês, há 8 anos que está assim. Presidente... Sabe que há 8 anos não conseguiu fazer os canteiros da Osório, que chega até a prefeitura? Bom, por isso... O senhor acredita que seja mais simples que fazer o asfalto, não? Olha, Beto, fazer canteiro é mais simples do que fazer asfalto, né? São coisas diferentes, mas então fica difícil é tempo suficiente, né, para fazer os canteiros da Osório. 8 anos, né?
Presidente, como é que o senhor se sente sendo presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Bagé? E sexta-feira, né? Teve o deputado Mainardi. Sexta-feira teve o deputado Mainardi e disse que, no ponto de vista dele, é uma das piores legislaturas que tem hoje em matéria dos vereadores serem desqualificados para estar legislando ali. Como é que o senhor se sente Ele diz em sendo nível de presidente debate, dessa casa? Sim. Da própria educação de um colega com o outro, do respeito. Olha, Beto, o país vive hoje um debate político de alta tensão, né? A gente olha o Congresso, a Câmara dos Deputados, algumas assembleias, da mesma forma. Eu vejo por parte dos políticos, e observando isso que o deputado Mainardi falou aqui, uma necessidade muito grande em se defender, em buscar defesa e buscar, através dos seus problemas, justificar a ação de outros poderes, como, por exemplo, o judiciário, algumas casas legislativas. Então, na vontade de se defender e defender os seus problemas, acaba muitas vezes acusando, por exemplo, o judiciário, e o PT faz muito isso, diz que o problema do Brasil é a justiça. Eu até acho que o problema do Brasil, antes do trabalho da Polícia Federal, do juiz Sérgio Moro, era a justiça mesmo. Porque não prendia esse monte de bandido que tem solto. E a maioria está dentro dos governos. Lógico que a gente não vê isso seguido no jornal, a gente começou a ver agora, depois da Polícia Federal, da Lava Jato. Mas a quantidade de bandido dentro dos governos era uma coisa impressionante. Então, eu vejo os políticos preocupados em produzir as suas defesas e deixaram de estar preocupado com a situação de quem vive nas cidades. De quem vive, por exemplo, em Bagé. Por exemplo, a situação de quem está vivendo nos bairros de Bagé. De quem acreditou que havia uma fábrica de carroceria que foi prometida pelo PT e nunca veio. Isso é fraude eleitoral. Isso é estelionato eleitoral. De que prometeram uma barragem, uma obra de 49 milhões, que tem uma revista do prefeito Mainardi passando para o prefeito Dudu. Virou fraude, está nos tribunais. É vergonha para todos os bagienses, com o envolvimento de agentes políticos do município. A preocupação de quem vive e convive com desemprego, com seu filho tendo que ir embora de Bagé, com a saúde do município, que hoje não tem mais rede básica de saúde, Lara Denise. Hoje a estratégia de saúde da família não existe mais, terminaram, virou postão de saúde, falta médicos, faltam técnicos, faltam especialistas, faltam exames de média e alta complexidade. Por exemplo, o prefeito Mainardi tinha que se preocupar com o governo de Bagé, porque esse foi eleito por ele. Esse sim. O deputado. O ex-prefeito Mainardi, deputado hoje, tinha que estar preocupado com o governo do Dudu, porque esse foi eleito por ele. A Câmara não. A Câmara foi eleita pelos bagienses. Diversos, milhares de bagienses que escolheram, por exemplo, um Bocão, que escolheram vereadores do PT, de vários partidos. E quando ele fala em voto de protesto, isso que eu queria perguntar, que ele falou voto de protesto, entende-se que é quem o protesto hoje em Bagé? Olha, todo mundo sabe e atribui o voto de protesto da Câmara ao Bocão. Agora dizer que o Bocão, né, que é um voto de protesto, e voto de protesto desqualificado, como ele disse que é desqualificado, eu discordo plenamente. O vereador Bocão é um dos vereadores mais inteligentes do Poder Legislativo. O vereador Bocão tem dentro do gabinete dele um bom advogado. O vereador Bocão já orientou outros vereadores em votação, ele lê todos os projetos. O vereador Bocão trabalha dentro dos bairros de Bagé, assim como Carlinhos, como Saliba, como Esquerda e como outros tantos bons vereadores que tem na Câmara. O vereador Bocão, ele tem um problema, sim, eu já falei isso, mas ele tem um problema auditivo desde pequeno. Por isso que a fala dele é daquele jeito. Porque ele se criou na rua como um guri de rua,
mas sempre foi honesto. Sempre. E foi eleito por isso. E se é verdade, e eu concordo que algumas pessoas dizem, o Bocão se elegeu a primeira vez como voto de protesto, eu quero dizer para o deputado Mainardi, com relação ao Bocão especificamente, o Bocão será reeleito pelo trabalho dele. É um dos melhores trabalhos da Câmara. Então eu não aceito, com tanta coisa para o deputado Mainardi explicar para Bagé, com tanta coisa para falar a respeito, por exemplo, do governo de Bagé, eleito por ele, o deputado Mainardi queira falar da Câmara de Vereadores de Bagé. Mas então que fale da Justiça Federal, que fale, por exemplo, do senador Delcídio Amaral. O senador Delcídio Amaral é o líder, era o líder do governo do PT, um senador da República. O Mainardi é o líder da oposição do PT no Estado. Imagina, é a grande figura do PT no Estado é o deputado Luiz Fernando Mainardi. O senador Delcídio Amaral, politicamente, na escala política, é muito superior ao Mainardi. Voltando à Câmara de Vereadores. Só para falar isso aqui, Beto. Só para falar isso. E o senador da República falou para a Justiça Federal e para todos os brasileiros que o PT comandou, o Lula e a Dilma, comandou o maior esquema de corrupção desse país. Mas por que não fala disso? E por que não fala dessa crise que tira o emprego, que tira o salário, que tira a renda? 284 pessoas demitidas no Brasil por hora. Por hora, Por hora, Lara Denise. Aí vem falar da Câmara. Não, da Câmara deixa para a população. Que a população então vamos falar da Câmara, nós somos da nenhum. população aqui de Bagé, presidente. O prefeito foi à Câmara Municipal de Vereadores e eu vi nas redes sociais aqui, inclusive vídeo seu, mostrando o prefeito saindo, o pessoal vaiando. O senhor não costuma pedir ordem ali no plenário, presidente? Olha, Beto... A segurança mesmo, o senhor não custou para chamar o pessoal? Beto, sabe que assim... O deputado Mainardi, em determinado episódio, subindo a Avenida 7, ele teve que chamar a escolta policial para poder ser desvencilhado um protesto de servidores. Ele estava vindo para cá, não conseguia andar na rua pelo protesto, pelas vaias. Na Câmara de Vereadores, a mesma coisa, o prefeito entrou sob vaias e saiu sob vaias, e em nenhum momento foi agredido. Em nenhum momento. A gente tem 2, 3 viaturas no município para fazer a segurança do cidadão. Tu acha que era necessário chamar reforço de segurança? Poderia ter tido outro desfecho ali, outro entendimento? Não teria. Todas as pessoas que foram lá foram fazer seu protesto ao prefeito, cidadãos, fazer o protesto como fazem na rádio. Pego aqui o telefone, ligo para a rádio. As pessoas esgotaram a paciência com o governo de Bagé. Vocês sabem disso, vocês atendem as pessoas pela rádio todos os dias aqui, vocês caminham nas ruas, esgotaram a paciência com o governo, com o PT, as pessoas não acreditam mais. A atitude do Carlinhos do Papelão e a atitude do próprio Bocão, que aparece no vídeo, xingando o prefeito, não é decoro? Não houve xingamento não, Beto. Não houve xingamento, foi uma alegação que eles mandaram na nota oficial, que ele se retirou por falta de respeito à figura pública dele. Não, eu quero te dizer assim, primeiro, o prefeito deveria ter ido na Câmara e respeitado a lei na primeira sessão ordinária do ano, que é o que diz a lei. Ali ele e não pode foi. falar e não precisa responder. E não precisa responder. Quando ele foi convidado aí na Câmara, ele foi convidado para abrir uma sessão especial com a palavra aos vereadores, porque ele está levando um monte de projetos como esse para vender imóveis e não quer ser perguntado. Tu já imaginou um político não querer receber pergunta, questionamento? Não querer ser questionado? E fugir? Isso não é postura de um gestor, isso não é a postura de um bagiense. A gente não foge do debate. A gente não dispara dos problemas, a gente enfrenta os problemas. Ele poderia ter falado muito mais tempo, falou 40 minutos. Quando chegou a vez de falar aos vereadores, ele não quis. Não aceito. E não, isso não é um desrespeito só com os vereadores de oposição, com os vereadores de governo também, da base do governo. Então, mostra que assim, a falta de preparo,
mostra o desrespeito com a Câmara de Vereadores. Agora, a Câmara é um ambiente público, é a casa do povo, da população. As pessoas foram lá, levaram seus cartazes, colocaram, como já fizeram isso diversas e centenas de vezes na Câmara de Vereadores. Agora, a Câmara é o ambiente dos debates, não é o ambiente do monólogo. De um vai e fala e os outros todos ficam ouvindo. Ele poderia não ter ido ou ele era obrigado a ir? Não, ele deveria ter ido na primeira sessão do ano. Aí ele falaria sem ninguém interromper ele. Porque é o que diz a lei. Não foi criado por mim, já diz a lei assim. Ele não foi, descumpriu. Quando pediu para ir, eu avisei que só pode ir. Mas os vereadores vão lhe questionar sobre os projetos. Concordou. Falei isso antes dele começar a falar. E falei isso para o secretário-geral de governo. É sessão especial. Então, eu não vejo por que não responder, né, Beto? Eu não vejo um motivo. Chega lá na Câmara e explica que quer vender um prédio, o mínimo vão questionar. Por quê? O que vai fazer? Lógico. Então, só para fechar essa questão da Câmara, eu nunca vi a Câmara de Vereadores tão próxima da população como agora. Eu nunca vi a Câmara de Vereadores tão defensora da população como agora. É verdade que tem vereadores que não vão continuar. É verdade. Mas tem vereadores muito bons. Tem sim. Tem vereadores que eu tenho orgulho de ter compartilhado um mandato com eles. Pessoas que eu sei que trabalham sem se vender, sem trocar seu voto por cargo, por espaço de governo. Tem vereadores, e na nossa legislatura não foi aprovada uma única lei que fosse para cobrar o injusto do nosso contribuinte. Diferente daquela Câmara de Vereadores que o prefeito Mainardi falou da gestão dele, e eu trouxe aqui para vocês, eu vou deixar na rádio, de presente para a rádio. 2 leis aprovadas no passado, em 2000 da gestão do PT, que são as leis mais injustas de arrecadação desse município. Uma, da iluminação pública, está aqui assinada pelo prefeito de Bagé, Luiz Fernando Mainardi. Aquela que cobra a iluminação pública vinculada à luz da residência. Ao consumo da tua casa e cobra iluminação. Na minha casa eu pago mais iluminação pública. E totalmente justo, que tinha que pagar pelo bico e não pelo teu consumo doméstico. O que eu acho mais injusto, presidente, só cobra da área rural, que não existe. Então tá aqui, ó, tô deixando uma cópia. Olha de quem é a assinatura. Obrigado. E vou te deixar outra, que é a lei que cria a cobrança de água por metro quadrado. A lei que cobra água por metro quadrado, que criou o sistema de taxas do DAEB e a cobrança por metro quadrado, tá aqui. Olha de quem é isso aqui. Olha quem fez isso aqui. Quem é essa lei? Luiz Fernando Mainardi. Então, essa Câmara não tem mais. E da iluminação pública? Essa Câmara não tem mais. Também a Câmara que tem hoje, Beto, é a Câmara que luta pela população, que defende a população, que fez o projeto para terminar com a cobrança de água por metro quadrado, e o prefeito de Bagé entrou contra, foi para a justiça, para os tribunais, contra os bagienses, porque não é contra a Câmara, contra os bagienses, para não cumprir a lei. Então, é importante dizer que assim, a Câmara tem debate qualificado, sim. Convido o deputado Mainardi que nos visite, que vá na Câmara em uma sessão especial, prestar contas do seu trabalho, das suas ações, do que tem feito por Bagé e pelo Rio Grande do Sul. O espaço está aberto, democraticamente aberto, que o senhor possa presenciar os debates da Câmara de Vereadores. Agora, não desconstituir, dizer que a Câmara é vergonhosa e não falar do seu governo, do governo que ele elegeu, Lara. Ele elegeu o governo de Bagé, o governo que tem hoje aqui foi eleito por ele. E isso não explica. Bom, só um detalhe. Eu vi aqui falando do banco de sangue. Quem é que terminou com o banco de sangue em Bagé? Quem foi, Beto? O governo de Bagé. Confesso que eu não morava aqui na época. O governo de Bagé terminou. O governo do Dudu terminou com o banco de sangue. Como terminou com a estratégia de saúde da família, como terminou com tantas outras coisas. Então, isso é responsabilidade de quem? De quem elegeu o governo.
Então também é responsabilidade do deputado Luiz Fernando Mainardi, que elegeu o governo que hoje está aí. E por fim, só fazer uma observação. Trazer algumas perguntas à comunidade. Que eu vi falando a respeito da Polícia Federal, dos exageros e tal. Eu não vi. Recebeu visitas. Eu não vi a Polícia Federal prender nenhum inocente até hoje. O juiz Sérgio Moro prender nenhum inocente. Vocês viram? Eu não vi. Nenhum inocente foi preso pela Justiça Federal, pelo juiz Sérgio Moro. Tudo que foi preso foi bandido. Saquearam, roubaram o país. Eu acho muito bonito. Eu vou aproveitar esse espaço. Talvez não fale mais sobre isso, se não me questionarem, mas eu vou aproveitar esse espaço para falar um sentimento de bagência. Eu acho muito bonito esse país ter elegido um operário presidente da República. Acho mesmo. Acho um grande exemplo do nosso país. Agora, o fato de eleger um operário presidente da República e esse operário ter feito universidades, ter feito programas importantes para o país, não dá o direito para ele, nem para ninguém do partido dele de nos roubar. Não dá o direito. Não dá o direito de nenhum político que tenha feito qualquer coisa boa nos roubar. Roubar o país. Ou tentar nos ameaçar, como faz com essa bandidagem do MST, que vai para dentro do Palácio do Planalto dizer o seguinte: nós vamos invadir a terra dos produtores. Não vão. Não vão. Tem que se mudar esse conceito. Se nós queremos evoluir como país e como cidade, tem que mudar esse conceito de que o político, né, fez muita coisa boa, mas roubou pouquinho. Não dá o direito. Fazer as coisas boas, eleger um operário, não dá direito dele, Lara Denise, nos roubar ou permitir que nos roubasse, como o PT fez e está aí provado. Então o roubo mais fácil? O roubo mais fácil é uma cultura, Beto, que se criou no país para tentar encobrir, né, e amaciar a imagem daqueles políticos como o Maluf e outros tantos, que tinham uma imagem de ser bom gestor, mas que roubavam um pouquinho. É inadmissível. Não pode roubar 1 milímetro. Conduta ilibada. Falar em conduta ilibada, e o Roberto Jefferson, presidente? Olha, Beto, o Roberto Jefferson pagou a pena dele. E eu quero te dizer o seguinte, assim como ele, qualquer um do PTB, eu não tenho bandido de estimação, nunca tive. Eu não defendo bandido, seja ele do meu partido, do partido que for. Essa é a diferença. Eu apoio a justiça, seja para quem for. Eu apoio a lei, seja para quem for. Se é para o Roberto, se é para o meu irmão Lara, se é para quem for. Se acontecesse, e eu quero aqui falar do meu irmão Lara, são 7 mandatos. Tu nunca abriu uma página de jornal para ver o Lara envolvido em algo que não fosse algo bom para a cidade de Bagé. Mãos limpas. Eu posso falar disso. Eu tenho autoridade para vir falar disso, porque eu sei o que é um trabalho sério, honesto. Nós nunca recebemos visita da Polícia Federal, Beto. Nunca. Eu conheço a Polícia Federal porque já fui lá levar informações sobre o que acontece, desvios aqui do município de verbas que vêm federais, isso eu já fiz. Mas dizer que a Polícia Federal nos visitou, nunca. Por quê? Trabalho sério, honesto. Vereador, preciso trazer algumas questões aqui da comunidade. Só acredito que a Polícia Federal não visita o presidente, normalmente ela cumpre mandato. Exatamente, Beto. Parabéns. A Camila do bairro Estande, bom dia, gostaria de saber do vereador o que ele achou da aprovação do orçamento, onde foram destinados 4 milhões em publicidade e propaganda para o aumento do funcionalismo. Não tem, Camila, do bairro Estande. Nós fizemos a emenda, tirando esses valores e destinando para outras áreas importantes, e é isso que a Camila falou mesmo, 4 milhões, é um absurdo que se gasta em propaganda em Bagé. E nós, na votação dos vetos do prefeito, vocês já noticiaram aqui, teve um vereador de oposição que acabou votando com o governo e deu vitória nas emendas que nós tínhamos para remanejar esses recursos, Camila. Então, nós perdemos por 1 voto de diferença. Portanto, continuou a despesa de 4 milhões previstas para esse ano, total de propaganda e publicidade da Prefeitura. E a questão do funcionalismo, o senhor vê alguma saída para o pessoal? Que várias perguntas com relação
a reescalonamento, a melhoria do quadro funcional, a vários fatores relacionados ao funcionalismo público? Vejo a saída sim, nós estamos fazendo um estudo técnico muito importante, que é a forma legal de fazer o reescalonamento para recuperar a curto, médio e longo prazo o achatamento promovido pelo governo do PT. Nunca um governo achatou tanto o salário dos funcionários públicos como esse governo. Nunca. Nunca. Isso está provado em números. Quando quiser me convidar para falar sobre eles, eu venho aqui com o maior prazer. Então, é um trabalho que vai ser feito a curto, médio e longo prazo. Nós vamos deixar isso pronto na Câmara de Vereadores para apresentar, né, para os próximos governos, seja ele do partido que for, a forma legal de fazer a recuperação salarial. Mas, presidente, eu acredito ser 53% máximo. Qual é o máximo que pode a prefeitura gastar? Prudencial 51,30% e o máximo 54%. 54%. Mas como se pode chegar até 54%? Como pode fazer isso sem diminuir uma secretaria, sem diminuir uma coordenadoria? Vai ter que ter emissões. Olha, Beto, não existe... Não vai aumentar a arrecadação, não existe possibilidade desse governo fazer qualquer tipo de recuperação salarial aos servidores públicos do município. Não há possibilidade disso acontecer, não fizeram até agora, não há possibilidade de fazerem. O que promoveram foi um grande achatamento salarial que ocasionou nessas perdas que o pessoal do nível 1, 2 e 3 tem principalmente. Completando aqui as perguntas, vereador, todos os vereadores, é o Leonardo do Centro que encaminhou essa sugestão, todos os vereadores deveriam se unir, criar uma lei acabando com o caixa único, ou seja, dinheiro de IPVA e de infrações de trânsito, por exemplo, teriam que ser investidos em calçamento, asfalto e sinalização de trânsito, ou seja, entrou de um caminho que seja utilizado nesse caminho, nesse setor. É a sugestão do Leonardo no Centro. Se é possível? Olha, nós tentamos vincular, parabéns, Leonardo, pelo questionamento, nós tentamos vincular o recurso do IPVA ao asfaltamento, não conseguimos, porque há uma legislação federal que nos impede de fazer isso. Eu até pesquisei, estudei isso, mas não foi possível em virtude de conflito de legislações. Assim, tem uma legislação federal, eu não me recordo qual nesse momento, que não permite a vinculação do recurso do IPVA ao asfaltamento. Então, o jeito é o gestor priorizar isso na sua administração, dizer, olha, o recurso do IPVA, do estacionamento rotativo, seja destinado exclusivamente à sinalização, manutenção das vias e, lógico, asfaltamento e calçamento no município. O Luiz Fernando Rodrigues pergunta se caso a prefeitura o chamasse para um cargo de secretário, se o senhor assumiria e deixaria de fazer as cobranças que vem fazendo. Olha, em hipótese alguma, já me chamaram várias vezes, já convidaram o PTB várias vezes para fazer parte do governo, não agora, nessa situação que está hoje o PT, né, de uma situação sarnosa, em que apenas aqueles que têm um vínculo empregatício com o partido fazem questão de defender o partido. Mas nos convidaram no momento que o PTB tinha eu como vereador, depois fizemos 5 vereadores com grandes espaços no governo e eu nunca aceitei. Nunca quis aceitar porque nunca acreditei. Eu fui eleito para ser oposição. Fui eleito para ser oposição. Foi assim que a população me escolheu e me fez o vereador mais votado de Bagé. Eu estou cumprindo meus 8 anos com a aliança que eu fiz, que foi com a população. Não fiz aliança com partidos, eu fiz aliança com a população. E eu reconheço, agradeço isso e vou manter até o último dia do meu mandato. Mais uma pergunta aqui da Sônia Barbosa. Queremos saber do desafio que a vereadora Cláudia fez ao vereador Divaldo, de que economizou para comprar uma ambulância e equipamentos para ecologia. Economizou, até hoje o prefeito não comprou nem deu satisfação do dinheiro que a Câmara mandou. E aí depois ela completa aqui com uma observação, né? Mainardi foi expulso da faculdade devido a atitudes, o vereador Bocão nunca foi expulso em lugar nenhum. Sônia Barbosa manda o endereço dela aqui para se identificar. Com relação a questão interessante, né? Dos repasses e tal. Eu falo isso, mas tu só me permite dividir uma coisa boa com vocês. O primeiro dia de aula do Bocão eu fui junto na aula dele, quando ele começou o primeiro dia de aula dele, quando ele voltou. Eu quero dar uma... a Câmara e voltou a estudar. Voltou, nós incentivamos ele voltou a estudar. Que bonito. Primeiro dia nós fomos, todos os colegas de bancada, nós fomos lá dar um abraço nele.
Foi engraçado que ainda ele, daquele jeito irreverente, engraçado dele, ele acabou entrando na sala errada. Ele já queria pular um ano, ele foi direto para a 7ª, e ele era na 6ª. Mas o Bocão está terminando o ensino médio dele agora. Está concluindo o ensino médio dele agora. Isso me orgulha muito. Pode ver até que eu me emociono falar nisso, porque assim, ele terminou, e se Deus quiser o Bocão vai continuar os estudos, vai começar a faculdade dele, porque é um lutador, é um guerreiro, então ele tem grandes qualidades. Eu faço sempre questão de defender, não só porque são meus vereadores do meu partido, mas são pessoas que eu convivo, eu conheço e sei da qualidade da humanidade que tem. Com relação ao que a Sônia falou da ambulância e do recurso, realmente foi entregue as economias da Câmara para a Prefeitura, com a promessa que fosse aplicado na urologia do Hospital Universitário, e também a compra de uma ambulância. A informação que eu tenho até agora é que isso não se cumpriu. Por que não se cumpriu? Porque o prefeito não aplicou recurso, tanto na urologia como na compra dessa ambulância que nós destinamos. Acho que é isso. Nós temos mais algumas perguntas aqui, mas precisamos entregar o horário para o Golão, né? Já super ultrapassamos aqui, mas conversamos mais em outra oportunidade. É isso, Beto? É verdade. Presidente, muito obrigado pela sua presença aqui. Eu quero finalizar, Beto, agradecendo o espaço a todos os ouvintes, me colocando à disposição da população para receber questionamentos, dizer que assim, que eu me orgulho muito da Câmara de Vereadores, eu sou um parlamentar, eu dedico a minha ação com exclusividade, Lara Denise, à Câmara de Vereadores. Eu vivo e respiro o que eu faço. Então eu tenho muito orgulho, né, de ser um parlamentar. Acredito que nós estamos passando por um dos momentos mais difíceis da nossa cidade e do nosso país, mas eu tenho a certeza que nós vamos mudar isso. Eu tenho a certeza que nós vamos sair dessa grande crise política, econômica, e voltar a ser, né, um país com crescimento, um país com oportunidade para todos, assim como a nossa cidade. Eu espero que os políticos responsáveis por essa situação e aqueles que estão junto com essa camarilha que saqueou o país, paguem o preço na justiça. Que a justiça seja feita com rigor a todos, independente de que partido seja, Lara Denise. Eu defendo a justiça, eu defendo a lei, e é por isso que eu sou um parlamentar e cidadão de Bagé. Muito obrigado. Muito obrigado, presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Bagé, Divaldo Lara.